Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos. Tá? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o conteúdo que foi cobrado pela FGV no edital do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. Dando uma olhada no edital, a parte de administração para esse concurso, para esse cargo mais especificamente, o analista administrativo é a parte mais importante. Você já deve ter dado uma olhada e visto a quantidade de conteúdo que pediu, certo? E o mais curioso, o mais importante, ele não é redundante. A gente sabe que tem vários editais que eles repetem a mesma coisa, fazem uma bagunça. Aqui não é o caso. Ele vai abrindo tudo isso uma série de campos distintos. Então tem bastante coisa aqui. Eu tenho falado aqui para os alunos do Rico Domingues, é a parte mais importante. É um edital que ele não é novidade. Tá? Não é novidade para a FGV esse edital. Ele já cobrou outras vezes, a gente já trabalhou, então a gente já sabe exatamente como a FGV trabalha. Né? A última vez foi aqui do TRT12, que também é daqui de Santa Catarina. Para o cargo de analista administrativo, inclusive, foi o mesmo nome, né, analista administrativo. Enfim, é um edital recorrente da FGV, tá? Não é a primeira vez que aparece. E se a gente analisá-lo com calma, a gente vai conseguir perceber que a essência dele está em cima do que o administrador faz, em cima da pedra fundamental, eu diria assim, da administração, do eixo maior, que é o processo administrativo. Ele começa com o processo administrativo aqui, as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, certo? O PODC. E depois ele vai abrindo as partes do edital em função desses elementos. Primeiro, gestão estratégica, isso está dentro de planejamento, isso é planejamento puro. Princípios de organização, tem a ver com a função organização. Controle administrativo, ele traz logo em seguida, depois mais embaixo volta ao controle de novo, gestão de projetos, processos, sempre associado a controle. E gestão de pessoas que está dentro do processo de direção. Tem muita direção, tem muita gestão de pessoas ali para ser trabalhado. Tá? Então a essência do edital, se você observar bem ali, está dentro do processo administrativo. Planejamento, organização, direção e controle. E é justamente o tema que eu quero falar um pouquinho agora, trazer um pouquinho para vocês. Como é que surgiu isso? Como é que a gente entende hoje o processo administrativo? Como é que ele é cobrado hoje pela FGV especificamente, né, que é o edital que nos interessa um pouquinho. Para isso, a gente vai ter que voltar na história. Voltar no período inicial da administração, certo? E aí você deve recordar lá das aulas de história, no período da Revolução Industrial. Tem muita gente que associa o surgimento da administração com a Revolução Industrial, em paralelo, junto, lado a lado. Isso não é bem verdade, tá? A administração ela surgiu em decorrência, como consequência da Revolução Industrial. Então, primeiro a gente teve a Revolução Industrial e a partir dali, dada uma necessidade ambiental que a gente precisou trabalhar de maneira mais científica as organizações, surgiu a administração como uma ciência de fato. Tá legal? Recordando um pouquinho como é que a gente estava, se a gente voltar antes da Revolução Industrial, num sistema fabril, como é que era a manufatura? Era basicamente o artesão. E como é que o artesão trabalhava? Se a gente pegar lá na sua organização, a gente não vai ter muita recorrência. Cada um vai trabalhar de um modo diferente. O mais próximo de uma organização, de um padrão que a gente tinha, era aqueles que imitavam um sistema militar, onde o mestre artesão comandava os demais, né? Passava as informações para os aprendizes. Mas o que ele passava? Eu faço assim, esse é o meu modo de trabalho, eu sempre fiz assim, deu certo, é assim que eu quero que você faça. Não tem um dado científico por trás disso. Não existe uma padronização entre as várias fábricas, por exemplo, de casaco. Não existia. As várias fábricas de móveis. Não existia uma padronização. Essa padronização ela começou a acontecer a partir da inserção das máquinas dentro das instituições. Quando a gente inseria as máquinas, a gente teve uma clara distinção de personalidades ou de papéis dentro das instituições. Eu tinha aquele indivíduo que investia dinheiro, que pensava no maquinário, que montava a máquina, mas esse cara não ia produzir, esse cara não ia trabalhar. Então a primeira situação que a gente teve em consequência da Revolução Industrial foi uma mudança nesse cenário aqui, que antes era de certo modo bagunçado até, porque eu não tinha um padrão específico, para uma organização dividida em dois níveis hierárquicos. Ou seja, a gente tinha o que era chamado de gerente, os gerentes ou engenheiros, que era o pessoal que pensava realmente no sistema produtivo, que montava as máquinas, que investia dinheiro, os donos do sistema da manufatura. E a gente tinha quem executava, que era o operário, tá? Que era quem colocava a mão na massa mesmo. Pois bem, esse indivíduo, esse gerente, esse engenheiro, não era o indivíduo de fato que ia trabalhar, então ele tinha que ensinar para o operário
como que o operário lidava com aquela máquina, com aquele sistema, qual era a melhor forma de trabalhar. E nessa melhor forma de trabalhar é que surge a administração, através dos estudos de Taylor, em 1903. Certo? Então, um pouquinho depois ali da Revolução Industrial, surge a administração. E a administração já surge neste cenário, com as instituições divididas em 2 níveis hierárquicos. A gente já está um pouquinho depois da Revolução Industrial, portanto. Tá legal? E o que promove, o que a gente tem nesse contexto histórico? Se a gente for analisar o contexto histórico, a gente vai ter um crescimento acelerado das organizações, porque a máquina fez com que a gente aumentasse drasticamente o sistema produtivo. A máquina não tem a fadiga que um humano tem, né, que uma pessoa tem, então eu consigo produzir. Consequentemente, eu tenho que botar mais pessoas ali. E aí, aquela instituição que tinha inicialmente 10 pessoas passou a ter 100, 200, 300 indivíduos trabalhando. Peraí, como é que eu vou organizar tudo isso? Precisa organizar de uma maneira lógica, de uma maneira científica e substituir o modo empírico por um modo técnico, por um modo realmente testado. Tá? Quem fez isso primeiro, registrou isso primeiro, foi Taylor nos Estados Unidos em 1903, através da chamada teoria científica. E justamente por isso, teoria científica é o que dá o surgimento da administração. Tem essa característica de científica, por quê? Porque ele estudou o modo de trabalhar, tempos e movimentos, qual é o melhor modo, qual é a melhor forma de se trabalhar, certo? Esse foi o primeiro autor. Um pouquinho depois, ainda na tal da abordagem clássica, para quem é administrador deve lembrar da teoria geral da administração, um pouquinho depois, um segundo autor vai complementar os estudos de Taylor, porque Taylor trabalhou só no chão de fábrica. E o segundo autor é o Fayol. Ele é o mais importante para essa questão dos processos do processo administrativo. Por quê? Porque o Fayol pensou como que seria essa estrutura organizacional ideal. Taylor trabalhou o chão de fábrica, um processo produtivo ideal. Fayol pensou na estrutura ideal. E ao pensar na estrutura ideal, ele trouxe para a gente esse modo aqui composto de algumas funções. Funções contábeis, contava coisas, quantidade de itens, quantidade de pessoas, peças produzidas, matéria-prima, contava coisas basicamente. Funções de segurança, cuidava da segurança das pessoas e dos produtos. É o que a gente trabalha hoje como qualidade de vida e segurança no trabalho, basicamente isso. Tá? Funções financeiras, cuidava da moeda, do recurso financeiro, onde investir, onde guardar, ou para onde alocar esse recurso. As funções comerciais cuidavam de compra de mercadoria, de venda ou de troca, porque a gente tinha muito escambo na época ainda, certo? Mas era o contato com o fornecedor e com o cliente, basicamente. E as funções técnicas trabalhavam dentro da organização na manufatura, era a produtividade de fato, tá? Seria uma produção, mas ele chamava função técnica. Estas 5 funções, o Fayol conseguiu explicar claramente como que lidava, como que acontecia dentro de uma instituição, através dos exemplos práticos do dia a dia. Só que o que acontecia quando ele trabalhou inicialmente só as 5? Elas não se falavam, você não tinha uma união, você não tinha o que hoje a gente entende como sinergia, mas na época que ele buscou isso, ele não tinha, não enxergava. Cada uma cuidava muito do seu lado, do seu cantinho. Para dar essa sinergia, para dar essa visão do todo, ele precisou buscar as chamadas funções administrativas. Só que aí nas funções administrativas ele passou um pouquinho mais de trabalho, porque ele não conseguia explicar com elementos práticos, né, com exemplos práticos do dia a dia. E ele teve que trazer à tona alguns construtos para a gente conseguir trabalhar as funções administrativas. Em 1916, portanto, as funções administrativas, a base do nosso edital, ela era entendida como POC3, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Deixa eu só colocar aqui que hoje a gente está trabalhando no PODC. Tá? Antes era o POC3. Mas o que significava esse POC3? Por que está tratando desse modo, né? O primeiro P, percebam ali que é prever, previsão. O que o Fayol identificou é que no cenário da época, as coisas praticamente não se alteravam. Tudo era muito estático, tudo era muito previsível, tudo muito estável. Ou seja, se a gente está em 1916, a gente olha, aqui está a minha organização, a gente olha 10 anos à frente, 1926, de fato eu só tenho um ponto futuro, certo? Só tenho um ponto futuro. Ou seja, é lá que eu quero chegar. Eu consigo enxergar claramente onde eu estarei daqui a 10 anos, ou conseguia, né? E aí a gente só define como chegar da melhor maneira. Porque em 1916, lembra um pouquinho, como é que eram os meios de transporte? Como é que aconteciam alguns sistemas de comunicação? A comunicação praticamente não fluía, as coisas não andavam, era tudo a mesma coisa. Então era muito fácil você identificar um ponto futuro. Bom, daqui a 10 anos vai acontecer isto com esse mercado. Por quê? Porque a gente sabia pela experiência o que já tinha acontecido. Então a ideia da previsão era fazer com que a organização enxergasse esse futuro
e fazer com que ela chegue até esse futuro da melhor maneira possível. Tá legal? Essa é a ideia da organização. Do prever, da previsão. Essa é a ideia da previsão, fazer com que a organização chegue nesse futuro da melhor maneira possível. Tá legal? Com base nisso, a gente precisa alocar recursos. E aí entra em cena a organização. A organização vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha recursos para trilhar esse caminho. Organizar, basicamente, é alocar recursos, certo? Alocar material, alocar pessoal, alocação de recursos. Em concurso público cai muito a questão da hierarquia, cai muito a departamentalização, estrutura organizacional, organogramas, cai muita coisa aqui no organizar. Comandar e coordenar lidava com as pessoas, tá? A gente unia, a gente harmonizava, a gente direcionava as pessoas, mas muito na base do chicote, de maneira muito arcaica ainda, nada se compara com o que é hoje. Controle, verificava se a gente estava no rumo certo, ou vai que a gente no meio do caminho a gente tenha saído fora, opa, volta. Então a gente voltava para chegar. Então o controle sempre foi verificação, desde o início. Verificar se a gente está no rumo certo, ok? Então planejamento, previsão, né? Identificava qual era esse futuro e definia o caminho, beleza? Assim fez Fayol. Fayol trabalhou várias outras coisas que não é oportuno agora, nesse momento, mas várias outras coisas na chamada administração clássica. O tempo foi passando, várias outras teorias aconteceram, mas para o nosso ponto é importante o quê? O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as guerras trouxeram avanços tecnológicos gigantescos, as coisas começaram a se modificar, as estruturas organizacionais começaram a se modificar. E em 1950, década de 50 basicamente, um grupo de autores, encabeçados por Peter Drucker, começaram a fazer uma análise, a revisitar o que o Fayol tinha escrito. E eles perceberam que muita coisa ainda funcionava, mas algumas não. Então algumas teorias não estavam mais dando certo. Boa parte, sim. As que não estavam dando certo foram modificadas, ou seja, houve uma proposta de modificação no que não estava mais dando certo, e por isso é chamada neoclássica na década de 50. E uma proposição foi justamente essa revisão do processo administrativo. Ou seja, na década de 50, na neoclássica, foi proposto que você mudasse o entendimento do processo administrativo de POC3 para PODC. E o que é o P? Embora a gente tenha o P, agora a gente vai trabalhar planejamento. Porque pensa o seguinte, em 1950, se a gente pensar 10 anos à frente, a gente vai chegar em 1960. Só que neste período, a gente já não tinha mais só uma possibilidade. Dadas as mudanças ambientais, nós já tínhamos um leque de opções, ou seja, já existia a possibilidade de escolha. Eu já conseguia escolher para onde que eu quero ir. E isso já não é mais previsão. Se eu posso identificar possibilidades e escolher a mais interessante para mim, o Peter Drucker falou, gente, isso aqui já é planejamento. Então a gente tem que trabalhar com a noção de planejamento e não mais de previsão. Previsão é previsão do tempo, vai chover, não tem o que eu fazer. Eu não tenho o que eu faça para não chover. Certo? Vai chover. O que eu posso fazer? Eu posso levar um guarda-chuva, posso levar uma capa de chuva, mas a chuva vai acontecer. Certo? O que é a ideia do planejamento? A ideia do planejamento é, eu tenho uma capa de chuva, eu tenho um guarda-chuva e eu posso ir de carro também. Qual vai ser o meio que eu utilizarei para não me molhar? Então eu tenho possibilidades, aí eu escolho a possibilidade. Né? Como é que eu quero chegar no meu destino? Eu quero chegar com um guarda-chuva pingando, eu quero chegar com uma capa de chuva molhada e ter dificuldade para guardar, eu tenho um estacionamento próximo, então aí a gente já tem escolha. Isso já é planejamento. Certo? Não é mais algo simplesmente que de fato vai acontecer, como a gente tinha em 1916. Perceba então que o planejamento, primeiro, ele identifica o futuro, de todas as possibilidades, qual é a mais interessante, e aí traça o caminho até chegar lá, certo? Ele diz como que eu vou chegar, qual é a estratégia de ação. A organização é exatamente a mesma coisa, não mudou? É a que menos mudou de tudo. Ou seja, a gente vai alocar os recursos ao longo da trajetória. Recursos materiais, recursos estruturais, recursos humanos, certo? Direção, surgiu a ideia da direção. Percebeu-se que esse comando e coordenação eram muito falhos, eram primitivos demais, e a gente já tinha uma série de ciências sociais influenciando na administração, sociologia, psicologia, dando pitaco dentro da administração. E a gente já sabia também a importância das pessoas dentro de uma organização, quão importante é alguém para o sistema produtivo, para a instituição como um todo. Começamos a valorizar esse indivíduo. A gente não dá valor. E aí elementos como liderança, motivação, comunicação
começaram a vir à tona e a gente começou a trabalhar. Portanto, direção, na sua essência, ela vai trabalhar com o engajamento das pessoas. Colocar a pessoa certa no lugar certo, fazer com que a pessoa realmente abrace a causa, certo? Então vai lidar com pessoas ao longo do caminho, para que de fato a coisa aconteça. O controle mantém a mesma ideia inicial, ou seja, eu preciso verificar se eu estou no rumo certo, se eu me afastar do rumo eu tenho que voltar, então ele faz essa verificação constante. Só que o controle ele começa a fazer mais uma função. Será que esse objetivo ainda é o objetivo viável? Então a gente vai constantemente verificar se no curto prazo, se no operacional eu estou trabalhando e se lá na frente ainda é o destino melhor. Porque se não for, o controle precisa fazer o ajuste de rota. Se ele identificar um outro destino como melhor, é o controle que tem que indicar e trabalhar com o planejamento para mudar isso. Tá? Então essa verificação é necessária. Portanto, em resumo, o planejamento verifica o destino e como a gente vai atingir o destino. A organização aloca recursos. Em concurso público tem muita estrutura organizacional, departamentalização, organograma, hierarquia. A direção, engajamento das pessoas, principalmente 3 elementos: liderança, motivação e comunicação. Tá? E o controle verifica o rumo, constantemente se a gente está no rumo certo. Tá legal? Um detalhe só em direção, muitos autores entendem que a liderança é tão importante que eles chamam função de liderança, mas basicamente é a mesma coisa que é lidar com as pessoas. Tá legal? Entendido até aqui? Tudo certo? Um detalhe também relevante aqui é cuidado para não confundir PODC com uma ferramenta de controle chamada PDCA, tá gente? PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua associada à melhoria de processos, à gestão de processos e por isso dentro de controle. Então PODC, o nosso processo administrativo, PDCA é uma ferramenta ligada à melhoria de processo. Vou fazer 2 questões da FGV para a gente entender como é que ela cobra isso, exercitar um pouquinho o nosso cérebro, ver se a nossa massa cinzenta, como é que aplica isso, né? A primeira questão que eu trouxe aqui foi naquele edital, que eu comentei que de analista administrativo também, TRT12, ano passado, que edital é muito parecido com o nosso. Fala assim, ó. Após o estágio probatório, um servidor foi convidado a ser o novo gerente de planejamento da organização, pois sua performance nas funções administrativas foi excepcional. Em relação à função administrativa ou organização, é correto afirmar que... Então percebam, eu tenho um cenário e a partir desse cenário eu tenho uma pergunta. Neste caso, a pergunta não se refere ao cenário, mas a maioria das vezes vai se referir. Então você vai precisar ter esse senso. Poxa, ele está falando ali ou não? Nesse caso aqui, poderia pegar só a última frase, em relação à função administrativa ou organização, que é o que ele quer. A função de organizar, tá legal? Na letra A, faz a distribuição das tarefas, das autoridades e dos recursos entre os membros da organização. É isso? Distribuir tarefas, autoridade, recursos, parece que é, né? Mas como é letra A, deixa de lado um pouquinho, vamos ver as outras. Letra B, é o planejamento dos objetivos e estratégias para alcançá-los. Planejar o objetivo e a estratégia para alcançar, ou seja, o destino e o caminho, isso é planejamento. Letra C, direciona pessoas para o desenvolvimento de suas atividades. Direção, gestão de pessoas. Então isso é dirigir. Letra D, monitore e assegura que os objetivos definidos estão sendo alcançados. Isso é controle. Monitorar e assegurar que os objetivos estão sendo alcançados é controle. Letra E, é uma capacidade individual de colocar os documentos nos lugares certos e manter a mesa limpa e os e-mails em dia. Eu diria que é capricho, né? Mas na verdade seria a prática das 4 funções. É você planejar, organizar, dirigir e controlar constantemente aqui. Acho que só faltou um pouco de criatividade do avaliador para botar alguma coisa que fizesse a gente ficar em dúvida, né? Porque realmente é a letra A. Isso é organização. Distribuir tarefas, distribuir autoridade, ou seja, a gente está criando hierarquias, distribuir tarefas, a gente está criando cargos, distribuir autoridade, a gente está criando hierarquia. Tá legal? Então, letra A, portanto, aqui. A segunda questão, ela também foi por cargo de analista legislativo, era para a Câmara de Salvador, agora desse comecinho de ano, e fala o seguinte, ó. Uma das funções administrativas refere-se à geração de informação sobre a execução das atividades organizacionais, de forma a garantir o cumprimento das metas planejadas. Sobral e Percy. A FGV gosta bastante dos livros do Sobral e Percy, volta e meia tem elementos deles. Tá? Essa função administrativa e 2 de suas atribuições essenciais são, respectivamente. Ou seja, aqui eu tenho que saber que função ele está falando, tá legal? Se a gente olhar primeiro para o gabarito, letra A, planejamento, definição de metas e alocação de recursos. Eu não estou analisando o enunciado ainda, só a assertiva. Planejamento, definir metas, define. Agora, alocar recursos, isso é organização. Então, eu já tenho uma característica errada de planejamento, não pode ser a letra A. B, organização, alocação recursos, ok. Monitoramento, não, monitoramento é controle, não dá. Letra C,
Direção, definição de responsabilidades, legal, isso é dirigir. Avaliação de desempenho, também. Então tá certo. Letra D, controle, monitoramento. Peraí, não, definição de responsabilidade não. Definição de responsabilidade falei errado, é organizar. Definir responsabilidade é organizar. Quem é responsável pelo quê? É cargo. É cargo, é cargo. Então definir responsabilidades é cargo. Avaliar desempenhos, não, então não é nada direção aqui. Definir responsabilidade é organizar. Avaliar desempenho é controle, não é nada. Tá? Ok? Letra D, controle, monitoramento e correção de desvios. Monitoramento, controle? Monitoramento é controle e correção de desvios também é controle. Na letra E, planejamento / controle. Definição de metas, planejamento. Correção de desvios, controle. Então, a única que tem uns elementos, características certas, é a letra D e a letra E. Ok? Agora, do que está tratando o Sobral e Percy ali? A fala do Sobral e Percy é do quê? Geração de informações sobre a execução das atividades organizacionais, de forma a garantir o cumprimento das metas planejadas. Na prática, eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando se eu fiz o que deveria ter feito. Tá? Isso é controle, por isso a letra D, o gabarito. Monitoramento e correção de desvios. Caso não esteja correto, a gente corrige. Tá legal? Então, trouxe duas questões de analistas para mostrar como que a FGV tem trabalhado o processo administrativo, funções administrativas, funções organizacionais e o processo organizacional. Tá legal? Ok, gente? Espero que você tenha muito sucesso. E a última dica, falando sobre isso, né? Como é que a gente ganha sucesso? Como é que a gente adquire o sucesso? De onde é que vem? E, gente, é uma receita muito simples. É a pequena soma de pequenos esforços, repetidos dia sim e outro também. Então, bons estudos, para que você chegue da melhor maneira possível lá no dia 22, fazendo a prova aqui do Tribunal de Justiça. Um grande abraço e a gente se vê por aí nas redes sociais do Rico Domingos.